Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje são as infecções sexualmente transmissíveis. Há um tempo atrás, eram chamados de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Porém, de uns tempos para cá, a OMS, Organização Mundial de Saúde, resolveu mudar então essa sigla para as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque não necessariamente quem tem essas infecções desenvolve a doença, ou seja, quem está infectado por um vírus ou uma bactéria, ou até mesmo um fungo que causa essas infecções, desenvolve a doença, mas potencialmente transmite essas doenças. Ok? E o que são essas infecções? Bem, são infecções que podem ser transmitidas pelo contato sexual, nas relações sexuais, correto? Não só isso, a maioria delas também são transmitidas através do sangue. Então, o contato com o sangue e o contato sexual são as duas maiores formas de você ser infectado, né, por essas infecções, então. De um modo geral, a gente vai falar aqui de algumas. Primeiro, as virais, né, aquelas transmitidas por vírus, certo? Depois, numa outra aula, a gente vai tratar das bacterianas. E numa aula separada também, nós vamos tratar do HIV, que é o vírus que causa a AIDS, a mais grave das infecções. Muito bem. Em todas essas infecções, o importante são duas coisas. Primeiro, a prevenção. Então, todas elas praticamente são prevenidas quando você usa o preservativo, chamado popularmente como camisinha, nas relações sexuais, e quando você evita o contato com objetos pérfuro-cortantes, né? Então, seringas, agulhas, aquelas agulhas de fazer tatuagem, aqueles alicatinhos de unha, enfim, todo esse material que vai ter algum contato com o sangue. Esse material tem que ser descartável, ou seja, só usar uma vez, ou muito bem esterilizado, no caso dos instrumentos cirúrgicos que já são feitos. Então a gente tem que tomar primeiro esse cuidado, e é claro também o cuidado do preservativo, né? A gente sempre, quando tiver uma relação sexual, preferencialmente usar o preservativo, correto? Muito bem, vamos falar então de algumas dessas infecções causadas por vírus. A primeira delas é a herpes. A herpes é causada por um vírus e os seus principais sintomas, né, são o aparecimento de bolhas, né, caroços, bolhas, e essas bolhas têm um líquido dentro, geralmente pus, né, ali na região genital. Então vai aparecer essas bolhas ali na região genital com esse pus, e depois essas bolhas vão estourar e vão virar feridas. E é claro, isso fica muito doloroso e o contato com isso faz a transmissão. Então, ao observar qualquer tipo de alteração na região genital, isso serve para qualquer doença, qualquer infecção sexualmente transmissível. Então, se você observar caroços, manchas, bolhas, corrimento de líquidos, líquidos que estão correndo ali que anteriormente não corriam, dores, ardor ao urinar ou ao ter a relação sexual. Então, tudo isso é sinal de infecções. Então, a herpes é uma delas. Então, o principal sintoma dela é o aparecimento dessas bolhas, desses caroços, que tem pus dentro, e quando esse caroço se rompe, forma uma ferida. O tratamento disso é feito ali com aplicação de pomadas e outros remédios, né? Mas a herpes ela não tem cura. O vírus sempre vai estar no seu organismo. Você vai tratar as lesões, elas vão desaparecer, mas o vírus sempre vai estar no teu organismo. Então, de vez em quando, quem tem herpes vai desenvolver essas lesões ali no
sistema genital, ali nos seus órgãos genitais. Tá? Lembrando que, para evitar, é preciso usar então o preservativo. E, é claro, evitar relações sexuais quando tiver com as lesões. Outra infecção é a hepatite B. A hepatite B é uma doença do sangue. Ela ataca preferencialmente o fígado. E ela pode levar, então, a pessoa a ter a cirrose hepática, que nada mais é do que a destruição do fígado. Então, é uma doença muito grave, né? Que é transmitida sexualmente e também pelo contato com o sangue. Então, tudo aquilo que eu falei para a herpes vale para a hepatite B, certo? Então, devemos evitar o contato com objetos que furam e cortam. Né? Esses objetos têm que ser descartáveis ou esterilizados. Bem, a hepatite B ela pode ser evitada com vacina. Então, a gente toma a vacina da hepatite B e pode evitá-la. Porém, os cuidados permanecem. O uso do preservativo nas relações e também evitar o contato aí com esses instrumentos aí pérfuro-cortantes. Tem que ser esterilizados ou descartáveis. Ok? Outra doença é a hepatite C. Qual a diferença da B para C? É transmitida por um outro tipo de vírus e, nesse caso, não existe vacina para essa doença. Tá? Os principais sintomas são inchaço abdominal, dores abdominais, cansaço. A pessoa pode apresentar uma anemia, né, que é uma queda aí na quantidade de células vermelhas do sangue, né? E é uma doença também que pode levar à cirrose hepática, a destruição do fígado. Então, a diferença dela para a hepatite B é que ela não tem vacina, tá? E ela dá esses outros sintomas aí de dores, de inchaço, ok? A prevenção ela é feita da mesma forma. Evitar o contato com o sangue e evitar o contato sexual. Na hepatite C, existem tratamentos que podem aí melhorar em 90% o quadro da pessoa que tem essa doença. Então, diferente da hepatite B, o tratamento da hepatite C é o mais eficaz, né? Então, a gente pode fazer o tratamento certinho aí e ficar, vamos dizer assim, muito bem, vivendo muito bem com a doença. Mas também não tem cura, tá? O tratamento ajuda a melhorar bastante os sintomas. Muito bem. Outra doença é o HPV. O HPV é um vírus, né, que ele provoca, entre outras coisas, o surgimento de verrugas em volta da região genital. E também, nas mulheres, pode dar o câncer de colo de útero, um câncer que dá dentro do útero, tá? Então, é uma doença perigosa, né, é um vírus muito perigoso e que deve, então, ser evitado. De que jeito? Da mesma forma, usando preservativo e evitando aí o contato com qualquer tipo de objeto de uso pessoal. Então, por exemplo, a pessoa que tem o HPV não deve compartilhar aí toalhas, guardanapos, copos, talheres, pratos. Então, tudo isso deve ser de uso exclusivo da pessoa. E é claro, usar o preservativo e evitar o contato com aqueles objetos lá que devem ser descartáveis ou esterilizados. O tratamento dessas verrugas, né, é feito aí clinicamente. Pode ser por meio de antibióticos, pode ser por meio de pomadas, pode ser até por meio cirúrgico. Então, às vezes, tem que fazer cirurgia para poder tirar essas verrugas das pessoas. Ok? O HPV também não tem cura, mas ele tem controle e ele tem vacinação. Então, as meninas são vacinadas aí na faixa etária entre os 9 e 14 anos. Os meninos dos 11 aos 14 anos. Então, a rede pública faz essa vacinação aí em 2 doses para poder, então, evitar o contato, mas não dispensa o uso de preservativo. Os cuidados que eu já falei. Bem, de todas essas doenças também, o importante é a gente observar os sinais.
como eu disse, manchas, verrugas, caroços, corrimentos, coceiras, ardor, dores na região genital, tudo isso então a gente tem que procurar um médico para poder então tirar a dúvida, para ver se isso é ou não uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Bem, pessoal, nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. E daqui a pouco, então, eu vou postar a aula aí. Assistam esse vídeo várias vezes, leiam o roteiro com bastante atenção e só depois cliquem no link, respondam as questões e me enviem. Qualquer dúvida, estarei aqui no horário de aula, é só me chamar. Até lá, pessoal!